Oi, gente, tudo bem? Nós vamos prosseguir com o estudo dos verbos e nesse vídeo vamos falar especificamente de conjugação. Por ser um assunto muito denso, está dividido e essa é a parte 1. Na parte 2, a gente vai falar especificamente do modo imperativo. Vamos lá? No vídeo anterior, nós trabalhamos com os aspectos estruturais do verbo e com as suas classificações. E nesse, nós vamos trabalhar com modos e tempos, porque é através disso que as conjugações aparecem. Então, a primeira coisa que a gente precisa é tentar entender a diferença entre os modos e por que cada um vai ter um tempo diferente. Então, o modo indicativo é aquele que diz respeito a um fato, a uma certeza. Ou seja, quando um acontecimento, quando um verbo está no modo indicativo, isso significa que eu tenho certeza dessa ocorrência, que é fato. Por outro lado, o subjuntivo é o modo da hipótese. Quando um fato ocorre por meio do modo subjuntivo, significa que nós não temos certeza, nós não temos clareza se de fato vai ocorrer, está ocorrendo ou já ocorreu. E o imperativo é o modo da ordem ou do pedido. Toda vez que eu peço, ordeno, solicito, que eu me impero sobre alguém, é o imperativo que eu estou utilizando. Para você entender melhor, vamos pensar em alguns exemplos. Vou usar sempre o verbo amar porque vai ficar mais fácil. Então, vou conjugar no tu. Então, no indicativo presente vai ser amas. No subjuntivo, o mesmo verbo vai ser que tu ames. Então, a gente já consegue perceber uma diferença aqui com relação à terminação ou à desinência, né, conforme a gente viu no vídeo anterior. E a ordem no imperativo para o tu também é ama. Novamente, há uma mudança aí no modo como o verbo tem a sua desinência, como ele termina, e também no seu significado. Então, indicativo, fato, certeza, subjuntivo, hipótese, imperativo, ordem. A gente vai trabalhar agora com os tempos de cada um dos modos. Então, no modo indicativo, eu tenho presente, pretérito e futuro. A gente vai prestar atenção no que significa cada um desses tempos, para depois olhar para as conjugações. Quando eu utilizo o tempo presente, significa que a ação verbal acontece no momento da fala, ou seja, a ideia de simultaneidade. O presente também é utilizado para designar a história. Então, quando a gente pega um livro de história, é comum aparecer em 1808 a família real portuguesa chega ao Brasil, para dar uma ideia de atemporalidade, de atualidade do fato. Mas o uso literal do presente é o momento da fala. No tempo presente, vou pegar também o verbo amar e nós vamos conjugar. Eu vou encontrar a seguinte desinência, o seguinte paradigma de conjugação verbal, que é o que me interessa. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Então, nas 6 conjugações aí, nas 3 pessoas diferentes, a gente vai encontrar isso. Se você não tem muita clareza na ideia de pessoas do discurso, vou fazer um esquema rapidinho para você perceber. Então, existem 3 pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira, no singular e no plural, que são eu, tu e ele, no singular, e no plural a gente vai ter as pessoas equivalentes, nós, vós e eles. Então, sempre que alguém diz, o verbo conjugado na primeira pessoa do singular, o que essa pessoa quer dizer é eu estou conjugando.
Se for na segunda, do singular é tu, do plural é vós e assim por diante. Me interessa que, além dessas designações todas, você compreenda o paradigma da desinência, o paradigma de conjugação. Então, no presente do indicativo, a gente vai perceber que na primeira pessoa do singular, a terminação é o. Na segunda, é a e s. Aparece aqui a predominância da vogal temática, que comumente só fica diferente na primeira pessoa do singular, no eu. Então, o verbo é amar, sua vogal temática é a, ela se faz presente aqui. Na terceira pessoa, a gente retira o s. Na primeira pessoa do singular, a gente tem a terminação mos. Na segunda pessoa do plural, a gente tem a terminação is. E na terceira pessoa do plural, a gente tem a terminação an. Então, se você tem essa noção do paradigma, você consegue sempre conjugar, não há uma necessidade de ficar decorando tudo isso, mas compreender o paradigma. Então, por exemplo, o tu é S, o vós é IS, o nós é mos. Então, perceber isso facilita a sua vida na hora de um exercício de conjugação. No pretérito, a gente vai ter 3 tempos diferentes. E o que significa que um verbo está sendo usado no pretérito? Significa que a ação verbal aconteceu antes do momento da fala, ou seja, é anterior. Então, toda vez que eu conjugo um verbo no pretérito, eu estou fazendo referência a um fato já ocorrido, normalmente acabado, mas não sempre. E o pretérito vai ter 3 tempos diferentes dentro dele. Me interessa que você compreenda o sentido. Então, a gente vai ter o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Então, esses 3 pretéritos diferentes existem por uma razão. Eles têm sentidos diferentes. O pretérito perfeito é ocorrido no passado, óbvio, é pretérito, e terminado diz respeito a uma ação pontual. E imperfeito é aquele que pode ter sido duradouro, que a gente chama de inacabado. Quero que você preste atenção na seguinte frase: eu dancei balé na infância e eu dançava balé na infância. Com certeza você vai perceber que tem uma diferença de duração. Então, o dancei parece pontual, que ocorreu uma vez só na infância, e o dançava, que aconteceu a infância inteira. Então, tem essa ideia de acabado, inacabado. E o mais que perfeito é o passado dentro do passado, o que significa que faz referência a uma ação que já ocorreu e que se está mais passada ainda com relação ao momento da fala. Então, imagina que eu estou contando essa história da minha infância sobre o balé e dentro dessa história que está no passado, eu conto uma outra situação passada. Então, é o passado posterior. A terminação é dançara. Tudo bem? Então, nós conjugamos aqui o verbo amar e o dançar, que tem a mesma vogal temática. E a gente vai ver os paradigmas de conjugação, as desinências de todos os pretéritos. E agora nós vamos pensar no futuro. O futuro diz respeito a uma ação verbal que é posterior à fala, ou seja, ainda não ocorreu. E o futuro do modo indicativo pode tanto dizer respeito a algo que vai ocorrer, é uma certeza, futuro do presente, e pode dizer respeito a algo que ocorreria, mas pode ter sido impedida, que a gente vai chamar de futuro do pretérito. Então, apenas para citar como conjugação, vou pegar o amar ou o dançar, que tem a mesma vogal temática. Então, amarei é uma certeza, e amaria. Eu teria feito, mas fui atrapalhada por algo no passado. Daí o nome, futuro do pretérito. Nós vamos olhar as conjugações.
Nas conjugações, me interessa que você perceba a desinência, o paradigma de conjugação. Então, a gente tem aqui os 3 pretéritos, eu vou manter o verbo amar. Então, ó, a gente vai perceber que no verbo amar, o eu fica ava, o tu, olha aqui a presença do S, o ele, tira o S, olha o nós, a presença do mos, o vós, a presença do IS, e o eles, a presença do AM. Então, essa desinência, esse paradigma vai acontecer basicamente em todos os tempos. Ó. Você vai perceber que o AS no tu tá aqui, que o IS no vós aparece. A diferença vai ser o pretérito perfeito, que vai ter uma outra desinência. Mas para os outros, isso se mantém, ó. AS lá no futuro, IS, a mesma coisa aqui. Então, perceber isso faz com que a sua vida em exercício de verbo se facilite bastante. Então, tem que lembrar que a desinência é aquilo que aparece após radical e vogal temática. Conseguir perceber isso vai ajudar você nos exercícios, vai facilitar a sua vida. E a gente vai pensar a mesma coisa no subjuntivo. O subjuntivo também tem 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Igual ao que acontece lá no indicativo, o presente diz respeito a um fato que é simultâneo à fala. Porém, você deve se lembrar que eu disse que o subjuntivo é a hipótese. Isso significa que nós não temos certeza da ocorrência ou não. Então, o presente vai ser conjugado por meio da conjunção que. Então, que eu ame, mantendo o verbo amar. O pretérito, assim como lá no indicativo, dá a ideia de anterior. E a gente vai perceber que ele está associado à ideia de condição. Se eu amasse. E o futuro, igual a gente já viu lá no indicativo, a ideia de posterior. E a conjunção que vai conjugar é o quando eu amar. Perceber então isso, a presença dessas conjunções vai ajudar você na hora de conjugar. E aqui a gente vai encontrar o paradigma de conjugação. Da mesma forma, olha aqui a presença do S lá no tu, do IS no vós, a mesma coisa. Então, os paradigmas se mantêm. Quero que você perceba que a vogal temática não se mantém no presente, mas ela aparece nos outros. Lá no indicativo, o amar costuma ser conjugado em A, né? Então, amava. E aqui, né, amo, ama. Aqui a gente vai perceber a presença do E, fazendo essa conjugação no presente. Então, ame, ames, ok? Então, há essa mudança. Lembrar que o subjuntivo e a hipótese vai te ajudar a perceber, a se lembrar das conjunções. Então, ó, o que, o se e o quando. É isso por hora. No próximo vídeo nós vamos falar da formação do imperativo. Eu vou ficando por aqui e espero você. Tchau, tchau!